Latibus 2022. A feira apresentou um panorama de tudo o que acontece nos segmentos de transporte urbano, rodoviário e fretamento, com as novidades e destaques da indústria, tecnologia, meios de pagamento, bilhetagem eletrônica, peças e acessórios. O evento contou ainda com o apoio das principais entidades do setor. A Rádio Ônibus recebeu Francisco Cristóvão, presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, NTU. Primeira Rádio Ônibus do Brasil do Mundo, a grande alegria, direto aqui da Latibus 2022, no estande da Prodata Mobility Brasil, o estúdio móvel da Rádio Ônibus, a grande honra e alegria de receber pela primeira vez o senhor Francisco Cristóvão no nosso estúdio. Seja bem-vindo. Muito obrigado, primeira vez aqui. Né? Mas nós já conversamos várias vezes, né? Sem dúvida. É uma rádio que toca ônibus, né? Então aqui nós estamos num ambiente de rádio sem perder a característica de ônibus. O senhor está sentado numa poltrona de ônibus, inclusive, né? Tô com vontade de recliná-la, claro. Francisco Cristóvão, 2022, Latibus, a importância deste evento e de tudo que já foi discutido, inclusive nas palestras. O que dizer desse momento? Eu diria que esse momento é extremamente importante, né? Depois de praticamente 3 anos, né? Nós estamos tendo a oportunidade de novo reunir, né, o que eu costumo chamar de agentes da cadeia produtiva, né, do setor de transporte. Então aqui nós temos os fabricantes, os operadores, os órgãos de gestão e está sendo muito interessante, muito rico, né? Não só a gente vê a evolução que aconteceu na parte de tecnologia, de material rodante, né? Os ônibus estão com uma cara totalmente nova, né, aqui tem nessa feira, né, vários veículos movidos a tração elétrica, né? Então nós temos o ônibus elétrico da Eletra, tem o da BYD, tem o da Marco Polo, né? Uma satisfação enorme. A Marco Polo não é mais só uma encarroçadora, né? Tá com o seu ônibus elétrico Marco Polo, a Mercedes com chassi também né, próprio para isso. Então houve uma evolução muito grande, né, na questão da tecnologia. Mas o que mais, né, me impressionou favoravelmente foram as discussões, né? Eu estava comentando com alguns companheiros aqui da feira, né, de que pela primeira vez eu estou vendo que nós não estamos as mesmas pessoas dizendo as mesmas coisas, né, sobre os mesmos assuntos, né? Então eu acho que essa pandemia infelizmente ceifou a vida aí de mais de 700 mil pessoas, né? Do ponto de vista do transporte, né, nos permitiu 2 questões extremamente relevantes e importantes. A primeira delas foi escancarar, né, o problema do transporte coletivo urbano de passageiros por ônibus no Brasil todo, né? Então, quando houve aquela queda drástica da demanda, né, as empresas que dependiam, né, a arrecadação única e exclusivamente do pagamento da tarifa pelos passageiros, né, elas não tiveram condição de continuar prestando serviço, né, e várias, né, entregaram, né, os contratos para as prefeituras, outras entraram em processo falimentar, em recuperação judicial e por aí foi. Mas, de qualquer maneira, serviu para mostrar que aquilo não era, né, um choro de empresário de ônibus, né, que era os empresários, né, traduzindo, né, uma situação que não era mais possível de continuar existindo, né, que é manter o pagamento, né, do custo da prestação do serviço única e exclusivamente pelo passageiro, né? Então, aquilo que já se pratica lá fora há tantos anos e que no Brasil havia, né, uma certa rejeição, né, toda vez que se falava desse assunto, e aí isso é conversa de empresário de ônibus, né? Empresário de ônibus só tem preocupação com o lucro da empresa, né? Ele não está preocupado com, né, o conforto, com a qualidade do serviço que presta ao passageiro. E quanto mais passageiro ele carregar, melhor certo, e tal. Né? E aí, né, quando houve essa queda de demanda, que atingiu 80% em algumas cidades, né, e um dado interessante, nós estávamos no ano eleitoral. Então os prefeitos ou queriam ser reeleitos ou queriam eleger seus sucessores. E aí, né, quase que obrigavam as empresas a manter a frota em operação, né? Como é que você mantém 80%, 90% da frota, né, em operação com 30%, 20% da receita? Não tem a menor condição de fazer isso durar, né, algum tempo. E aí as empresas começaram então, como eu já disse, entregar o serviço, paralisar a operação e etc. Aí houve uma mudança, né, extremamente interessante, que nós que tínhamos
3, 4 sistemas, né, que subsidiavam seus passageiros, né, São Paulo, Curitiba, Brasília é o exemplo que eu costumo dar. Hoje nós estamos com 250 cidades subsidiando seus passageiros. Então, isso é uma mudança. É um avanço. Tem muito, é um avanço, é uma mudança. Tem muita coisa para acontecer. Mas é uma mudança de tratamento, é uma mudança de enfoque, né? É começar a entender que nós, de fato, né, o transporte é um serviço público. É o serviço público que viabiliza os outros serviços públicos, porque sem o transporte o doente não chega no hospital, o estudante não chega na escola, o trabalhador não chega no serviço, né? E assim por diante. Então, em que pese está lá, né, no artigo 6º da Constituição, que é um direito social, né, a semelhança do que é educação, saúde, né, emprego, moradia, etc., isso nunca foi tratado assim, né? A lei da mobilidade, né, que foi editada, né, em 2012, ela já estabeleceu a diferenciação de tarifas. Quer dizer, tarifa de remuneração é aquela que cobre os custos da prestação do serviço. E a tarifa pública é aquela que o usuário tem que pagar para poder usufruir do serviço, né? Quando há a possibilidade delas serem iguais, quer dizer, a tarifa pública, que é o que o cidadão paga, né, é suficiente para cobrir os custos da prestação do serviço, nada contra. Mas, na medida que os insumos, né, os preços vão subindo a cada dia, né, nós tivemos aí como exemplo marcante, né, o aumento dos combustíveis, né? O ano passado nós superamos a casa de 80%, né, de aumento no óleo diesel e lubrificante. E o óleo diesel e lubrificante corresponde a 30% do custo. Olha, não precisa de ser matemática sofisticada para saber, né, que 80% de aumento num item que tem 30% de custo, nós estamos aí aumentando em 24%, 25%, né, o custo da prestação do serviço. Se você transferir esse custo para o passageiro, ele não tem mais como pagar. Ele não tem, né, capacidade, né, de orçamento pessoal para poder bancar esse custo. A realidade da população brasileira, de diversas cidades do nosso país, não combina com essa matemática, né? Exatamente, exatamente. E um outro agravante, né, é que esse aspecto, então, é muito interessante. Que particularmente os vereadores, né, eles adoram propor gratuidade, né? E não existe almoço de graça, né? Quer dizer, não tem transporte gratuito. Imaginar que, né, quem vai transportar, né, o cidadão de forma gratuita é a empresa de ônibus, isso é um erro crasso de avaliação. O que acontece? Quando surge a gratuidade, né, o custo total da prestação do serviço é dividido por aquilo que nós denominamos passageiro equivalente. Ou seja, o passageiro de baixa renda, ele paga a sua viagem e um pedacinho da viagem alheia. Certo? Ele não pediu para pagar essa conta, mas é ele que paga. Então isso, além de tudo, é uma tremenda injustiça social. Mas os vereadores parece que não têm essa consciência e acham que quando eles criam uma gratuidade, quem está, né, arcando com esse, né, custo, vamos dizer, é a empresa de ônibus. Quando isso nunca foi verdade. Mas também nunca ninguém procurou saber. Então essas coisas todas, né, começaram a vir à tona, né, uma mudança então de visão do processo, as prefeituras entendendo que, né, se não arcar com parte do custo, não é possível mais continuar prestando o serviço, né, da forma como vinha acontecendo. Outro conceito com o qual eu tenho trabalhado ultimamente é o seguinte: o responsável, né, pela qualidade e pela quantidade de serviços que é oferecida à população é a prefeitura. Né? Nós temos um contrato de concessão ou de permissão, quando é o caso, né? E ali as regras estão estabelecidas. Nasce desse contrato uma ordem de serviço com a especificação detalhada de cada ônibus, que hora que entra em serviço. E até o tipo de ônibus, né? Tipo de ônibus, né? Tamanho do ônibus, né? Etc. Tudo isso é estabelecido pelo poder concedente. Então nós não temos a flexibilidade para poder, né, tratar, né, essa questão como se fosse assim: bom, se aumentou a demanda, né, eu vou colocar mais ônibus, né? Porque aí eu transporto mais passageiro. Não. Se eu colocar mais ônibus, eu tenho que pedir autorização para o poder público. Senão, eu não posso colocar. Em todos os municípios é assim que funciona, Francisco? Todos os municípios, sem exceção. Uns mais, outros menos, no que diz respeito à forma como o órgão gestor, né,
que é o órgão representante da prefeitura, né, que administra o serviço de transporte, as empresas de transporte. Tem órgãos que estão mais estruturados, tem prefeituras que têm órgãos menos estruturados. Às vezes tem dois, três técnicos que cuidam disso, né, na prefeitura. Às vezes não, às vezes já tem um departamento de trânsito, departamento de transporte e tal, gente especializada. Eu costumo dizer que a ANTP, né, a nossa, né, Associação Nacional de Transporte Público, é uma instituição que, além de, né, de representar, né, todo o transporte público do país, ela tem cursos, né, de formação, de capacitação. Inclusive eu fiz recentemente. Pois é, né, então, esses cursos são extremamente importantes e o público, né, que mais utiliza, né, esses cursos de formação e de capacitação é exatamente, né, as prefeituras do interior, que preparam seus técnicos para depois administrar os contratos de concessão. Isso faz grande diferença, né? Tremenda Porque aí diferença. Você entende o transporte como realmente ele é, a realidade, e até essa comunicação com o passageiro, porque às vezes fica culpando a empresa porque é o X de ônibus e não é 2X de ônibus, né? Exatamente. Esse entendimento, o passageiro ainda é distante, né, Francisco? Essa é uma outra questão extremamente importante, mas ainda explorando um pouco essa questão da capacitação. Veja só, né, o custo da prestação do serviço, né, ele nasce numa planilha, né, que a gente começa a preencher ali qual é o consumo de óleo diesel de cada ônibus, em função da característica do ônibus, do porte, do tamanho, etc. Aí, quanto custa o motorista? Você tem lá o custo hora, né, do motorista, você tem o custo hora do mecânico, do eletricista, de todo mundo. Você compõe uma planilha. Esta planilha é uma questão de engenharia e de economia, não tem acho. Né? Você põe os números, né? Os índices todos estão, diga-se passagem, a ANTP tem uma planilha, né, extremamente fácil, ela é fácil de ser aplicada porque tem um manual de aplicação, inclusive, né, da planilha, mas ela auxilia muito, né, os órgãos gestores, particularmente das cidades de menor porte, né, a fazer essa planilha de custo. E aí você, então, obtém o custo da produção do serviço. Aí nós vamos ver agora quem é que vai, como é que paga esse custo, né? Bom, né, a primeira conta que se faz é divide pela quantidade de passageiros pagantes. Né? Eu já falei que o passageiro pagante paga a viagem dele e um pedaço da gratuidade alheia. Tá? Isso aí já falamos disso. Bom, aí esse valor que se obtém dividindo o custo total pela quantidade de passageiros que vai pagar, né, a passagem, dá um valor, né, às vezes maior do que a capacidade de pagamento da população. E aí o prefeito tem que tomar essa decisão. Certo? Não, eu não quero que a minha população, primeiro, deixe de andar de ônibus. Segundo, que pague mais do que a sua capacidade de pagamento. Então, é quando ele tem obrigatoriamente que aplicar o conceito que está na Lei de Mobilidade desde 2012. A separação das tarifas. Tarifa de remuneração serve para remunerar o serviço. Tarifa pública é aquela que o usuário paga para poder usufruir do serviço. Se elas não têm, entra aí, né, a diferença é o subsídio, que sai do orçamento público, né, ou de fontes extratarifárias. Esse foi um dos painéis que nós tivemos aqui no seminário. Isso, né, não vai para os cofres das empresas? Não, o subsídio é um outro conceito que eu pratico e gosto muito. O subsídio sempre é o passageiro. As empresas não são subsidiadas, elas são remuneradas. Então, de novo, tem uma planilha de custo que você aplica todos os índices, aí você obtém o custo da prestação do serviço. Sabe? Isso aí. Agora, para cobrir esse custo, a prefeitura, né, atribui um valor da tarifa, né, pública, e se ela não é suficiente para cobrir o custo, ele acrescenta o valor do subsídio para o passageiro. É muito comum que as prefeituras subsidiem, né, os estudantes, os idosos, os deficientes, policial, pessoal do correio, enfim, né, cada prefeitura trabalha com, né, níveis diferentes de gratuidade, umas mais, outras menos, né? Mas o mais importante é o conceito. Não existe transporte de graça para ninguém. Alguém está pagando essa conta. E, infelizmente, na maioria dos casos, é o passageiro de baixa renda. Né? E os prefeitos têm que ter consciência disso, as câmaras de vereadores têm que ter consciência disso. É muito bonito, né, vereador apresentar projeto de, né, propondo gratuidade para categorias, né, profissionais, tá? Nada contra, eu não quero discutir o mérito disso, eu quero discutir, né, que não existe transporte de graça para ninguém. Pagar? Alguém vai pagar essa conta, né? Isso às vezes não é levado, né, em conta e prejudica muito a população de baixa renda, né? Mas por todas essas questões, né, esse seminário, né, ele acontece num momento,
passado aí 2, 3 anos, quase 3 anos que nós não tínhamos a oportunidade, né, pessoalmente, né, presencialmente discutir os temas mais relevantes aí do setor, né, de tratarmos todas essas questões, né? E eu estou tendo uma surpresa extremamente agradável, porque nós estamos encontrando novas respostas para as novas perguntas, né? A gente às vezes vinha praticando as mesmas respostas quando as perguntas tinham modificado, né? Então as perguntas não eram a mesma, mas nós insistíamos em ter as mesmas respostas, né? E isso, esse seminário trouxe essa possibilidade da gente ver formas diferentes de tratar a questão, né? A importância que o transporte coletivo tem, né, para a organização da vida das cidades, a importância que tem para cumprir com o artigo 6º da Constituição. É um direito social, a semelhança do que é a educação, a saúde, a segurança, a moradia, o trabalho. Então, o transporte também é um direito social, está lá, artigo 6º da Constituição. Só que isso não vinha sendo praticado, né? Mas colocaram isso em 2015, né, a iniciativa da ex-prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, colocou na Constituição Federal, né, esse direito social, mas foi letra morta, ninguém praticou. Agora a gente começa a ver que, né, tem um significado isso, né? E o tratamento que vem sendo dado a essa questão tem se modificado. Francisco, nós estamos num momento de eleições. Eu tenho acompanhado alguns candidatos na mídia geral, do que eles andam falando, né? Algumas preocupações, o que eles têm em mente, e eu não vi nenhuma proposta, algo que seja pensado no transporte. Parece que ele não existe. Parece que ele não é como educação, saúde. Parece que não sei em que mundo que eles estão. Como é que as entidades estão fazendo para chamar a atenção dos atuais candidatos, né, governador e também até dos candidatos à presidência, de que o transporte também é pensar em saúde e também é pensar em educação? Olha, essa pergunta sua é extremamente importante e me permite 2 considerações. Na verdade é uma só, mas ela pode se dividir em 2 abordagens, né? Uma delas é o seguinte: como no Brasil a operação do transporte é 99,9% privado, né? São empresas privadas que operam o transporte, a impressão que se dava é que isso era um negócio. Então, empresa privada visa o quê? Visa lucro, sabe? Ela não tem preocupação, né, com a qualidade do serviço, com a quantidade dos serviços. Desde que, né, ela esteja dando lucro, o empresário está satisfeito. Não é bem assim. Eu já disse aqui, né, o transporte é um serviço público, ele tem que ser tratado dessa maneira. Não adianta estampar a frase na carroceria dos ônibus: transporte é um direito do cidadão e um dever do Estado. É mesmo, é um dever do Estado, é um serviço público, mas tem que ser encarado dessa forma, né? Agora que nós estamos num momento eleitoral, nós repetimos uma iniciativa que tivemos há 2 anos atrás, que foi por ocasião da eleição para prefeitos, né, e vereadores, que a ANTP, né, desenvolveu uma cartilha, né? É isso mesmo, é uma cartilha. É uma linguagem muito acessível, muito objetiva, para que àquela época, candidatos a prefeito e a vereadores falassem coisa séria, falassem coisa com coisa. Não ficassem fazendo promessas que depois eles não são capazes de cumprir. Ou então promessas que depois, para cumprir e dar consequência, né, a uma ideia, uma sugestão que surgiu na época da campanha, eles acabam com o serviço, né? Criam mais gratuidade, não corrige a tarifa, né? Essas coisas malucas que só servem para prejudicar, né, não só as empresas, como né, a população que usa o serviço, né? Agora, esse ano, como nós temos aí uma eleição para governadores e para parlamentares, deputados estaduais, federais e senador, né, nós produzimos uma nova cartilha. Não foi uma reedição, né, mas foi com base na cartilha, né, que produzimos há 2 anos atrás, a ANTP, né. Desta vez, né, a gente mudou a linguagem e trouxe o assunto para a esfera, né, quais são as decisões né, que um governador tem que tomar com relação a isso. O que compete aos deputados estaduais e federais, né, legislar a respeito desse tema, né? E só para dar um exemplo, nós estamos com uma proposta de se criar um marco regulatório para o setor. Isso está tramitando já no Senado, né? E nós tiramos, né, do marco regulatório algumas ideias do tipo, né, a necessidade
né, de trabalhar com produtividade e transparência. Transparência, isso é uma palavra mágica, né? Os formadores de opinião, como você, sempre quiseram ter acesso aos dados das empresas, né? Mais que natural. Nós somos prestadores de um serviço público, né? Mas as empresas não liberavam esses dados, né? E quando eram forçadas a fazê-lo de alguma forma, ou às vezes até por decisão judicial, sofria como nunca, porque tinha que abrir balanço, tinha que mostrar, né, salário de colaboradores, essas coisas todas, né? Por mais que, por exemplo, aqui em São Paulo nós temos a lei da transparência, que nos obriga a disponibilizar esses dados todos, né? Mas as empresas têm uma dificuldade muito grande de enxergar isso da forma como precisa ser visto, né? Mas esse é um dos pilares que está lá no marco regulatório, que a gente colocou também nessa cartilha agora, né? A NTP colocou e a gente teve a oportunidade da NTU de discutir com os técnicos que elaboraram a cartilha, né? A necessidade de as empresas trabalharem com transparência. Abre mesmo, tem que abrir, né? Não é para ficar sonegando informação a ninguém, nem aos formadores de opinião, nem aos clientes, nem aos órgãos gestores, nem a ninguém, né? Outra questão, a questão do financiamento, né? Seja para custeio da operação, sobre o qual nós já conversamos um pouco, ou investimento. Esse é um outro conceito. Não se consegue prestar serviço de qualidade se nós não tivermos uma infraestrutura preparada para isso. Então, não adianta você colocar um ônibus de boa qualidade, um veículo, né, moderno, com suspensão a ar, com ar-condicionado. E aqui na feira está cheio de modernidade. Está cheio de modernidade, numa via esburacada, né, cheia de lombada, de valeta, né, sem nenhuma preferência, né, para, né, o transporte coletivo, né, e assim por diante, disputando o espaço viário com o automóvel, com a moto, com a carrocinha, com o caminhão de entrega. É um negócio assustador, né? E, né, os formadores de opinião e a população cobrando resultado, cobrando tempo de viagem mais curto. Mas como se os ônibus ficam misturados no congestionamento? Então, há a necessidade, né, primordial de separar um espaço. É a forma mais democrática da utilização do espaço viário, né? Um ônibus com 70, 80 passageiros ocupa o mesmo espaço na via de que 3 automóveis, que na média carregam 1,5 passageiro. Portanto, nós estamos comparando 5 passageiros versus 80. Né? O que é mais democrático? Não precisa nem de dizer, né? Agora, para isso precisa, né, de vontade política, de decisão política, né, de consciência política, né, de separar um pedaço do sistema viário exclusivamente para o transporte coletivo, né? Onde isso tem sido feito, o resultado aparece muito rapidamente, a melhoria da qualidade, né, do serviço aparece também muito rapidamente, porque se diminui o tempo de viagem, organiza a operação, né? Aí você tem condição de inclusive facilitar, né, o controle da operação ao longo da linha. Então hoje, como nós temos os meios de informação, aí, os celulares todos, né, tem vários aplicativos que você pode usar, né, que te indicam a hora que o ônibus vai chegar no próximo ponto, né? Você pode programar a sua viagem. Eu quero sair daqui às 5h14, né? Peraí, o ônibus vai demorar 10 minutos para chegar no ponto, eu demoro 5 para sair daqui do meu escritório e chegar no ponto, eu faço a programação da minha viagem, chego lá, o ônibus está lá, né? Ou está chegando. Né? Tudo isso só faz sentido, por mais moderno que o ônibus seja, até elétrico, né? Não sem poluente, dúvida, com ar-condicionado, Wi-Fi, todo tipo de entretenimento, se ele for prioridade, porque ficar parado no condicionamento com ônibus chique de última geração não faz sentido algum. Não faz sentido. Para a gente encerrar aqui, o marco legal está se criando, eu conversei com vários empresários, uma grande expectativa numa nova etapa do transporte coletivo urbano no Brasil. Está se criando, o senhor acabou de dizer agora, até da cartilha, algumas recomendações que foram pinçadas no marco legal. No marco legal. Nós temos grande chance de virar essa página, de ter realmente se isso for levado a sério, à risca, uma nova etapa do transporte no Brasil, ou isso pode ser frustrante também? Olha, eu acho que não. Eu acho que nós não podemos apostar nessa possibilidade de nos frustrarmos mais uma vez, porque já passamos por isso em outras oportunidades. Mas agora é o seguinte, eu no painel que participei disse o seguinte: eu só não sei se a nossa retomada, e aí eu vou tomar emprestado um conceito que os economistas gostam muito, né? Eu não sei se a nossa retomada vai ser em V, se ela vai ser em U ou se ela vai ser em W, mas que nós estamos diante de um ponto de inflexão na curva, eu não tenho dúvida. Batemos no fundo do poço,
né? As empresas não têm mais condição de continuar prestando serviço da forma como vinham fazendo, né? Os poderes públicos não têm mais como continuar encarando, né, o serviço como um negócio de empresários e que não tem que, né, cuidar da infraestrutura e que não tem que pensar no preço, né, no custo, no primeiro lugar, do custo da prestação do serviço e, consequentemente, no preço que vai ser cobrado do usuário e tal. Então, tem todo um ambiente, né, favorável, né, para que a gente, né, comece a mudar o enfoque, mudar a forma de tratar isso, né, e caminhar para um novo rumo, né? Do jeito que a gente vinha fazendo, o resultado nós sabemos onde é, o que ia dar e onde nós chegamos, né? A pandemia nos ajudou a escancarar essa situação, mas nos permitiu, nesses 2 anos, 3 anos que ficamos praticamente parados, que a gente desse um tratamento, né, às ideias, às propostas, às sugestões, né, e tornasse, né, essas questões todas, essas ideias novas, né, colocasse num plano factível, né, de possibilidade mesmo, e não, né, de um sonho utópico, teórico, né, que a gente gostaria que acontecesse, mas que, né, nunca vai acontecer. Acho que estamos no momento certo, na hora certa, né, para poder fazer, né, uma grande virada, né, nesse setor e produzir serviço como a população hoje precisa, né, com qualidade, né, com quantidade e, né, com atributos novos. E é o momento de união de todas as entidades até sem nunca, parceria, né? Sem a parceria do poder público, da iniciativa privada, né, de todos os, como eu gosto de chamar, dos agentes, né, responsáveis, né, pela cadeia produtiva, né, do setor, nós não vamos chegar nela. Nós vamos cada um puxar, né, a corda, né, a seu favor. E nós não temos que puxar a corda a favor de ninguém. Nós temos que puxar a corda a favor do cliente, do passageiro. E aí todo mundo ajuda a empurrar, né, a carroça, se eu posso usar essa expressão, no sentido correto, no sentido que o passageiro quer, né? E aí nós vamos chegar lá. Como o senhor sempre diz também, a época de cadeira cativa já passou. O cliente escolhe como ele quer ir. Hoje ele tem as opções, né? Ele pode ir de ônibus, ele pode ir de moto, ele pode ir de carona, ele pode ir, né, usar um aplicativo. Portanto, essa ideia da demanda cativa, né, esquece, né? Isso é expressão superada e totalmente passada. Francisco, realmente, presidente Serral, que falar de uma rádio que toca ônibus, que vem pela primeira vez com o seu estúdio móvel aqui nesse stand aqui junto da Prodata Mobility Brasil, poder discutir o assunto. E por aqui passaram várias personalidades de diversos estados do Brasil, referências do transporte, que falaram, e foram de encontro realmente com todas as ideias que o senhor está compartilhando aqui. O que falar de uma rádio que toca ônibus? Eu só queria te cumprimentar, desde, né, da primeira vez que, né, ouvi falar, né, a respeito dessa iniciativa, né, desse projeto, né, que ele é inédito, ele é diferente de tudo que a gente conhece, né? Eu sempre fui, né, um entusiasta e um incentivador dessa iniciativa, né? Eu acho que você tem um campo vasto aí pela frente, né? Muito sucesso, é o que eu posso te desejar, e vou ficar sempre à sua disposição, né? A gente é uma fonte, né, de novidades, porque ainda mais agora, né? Antes eu só respondia pela entidade de classe aqui da cidade de São Paulo, né? Agora, né, eu estou respondendo pela entidade de classe que representa as empresas operadoras no nível nacional, né? Então isso me obriga, né, a lidar com dados, com informações, com estatísticas, com forma de encarar o problema num outro nível também, né? E eu estou sempre à sua disposição para a gente trocar uma ideia. Eu gosto muito sempre de estar conversando com você sobre a questão do transporte urbano de passageiros. Legal. E nós só temos a agradecer, porque é contigo também que nós aprendemos. Quem tem Obrigado. Experiência, bagagem quem gosta de compartilhar e ensinar também. Muito obrigado. Obrigado a você. Unindo empresários, condutores, passageiros e admiradores numa mesma viagem. Rádio Ônibus, comando de Henrique Estrada.